O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. O afilhado do diabo, de Figueiredo Pimentel, voz Iba Mendes. O senhor Aleixo Pitada era um homem honrado e bom, estimado por todos que o conheciam, e vivendo sozinho num recanto com sua mulher e seus numerosos filhos. O pobre velho trabalhava na roça todo o santo dia, plantando legumes e tratando das frutas, e aos domingos vinham com um tabuleiro de quintanda à cidade para vender a sua mercadoria. A mulher, que se chamava Engrácia, fazia o serviço da casa, ia ao mato cortar lenha, e à noite ainda ajudava o marido, descascando o feijão e amarrando os molhos de vagens. Apesar de trabalharem assim tanto, passavam mal, viviam na maior miséria e nunca tinham dinheiro para comprar o que precisavam, havendo até dias que não tinham pão para os filhos. Olha, Engrácia, não podemos dar sustento a nossos filhos, senão trabalhando mais que um boi de canga. Por conseguinte, se viermos a ter mais algum, levá-lo-ei para a cidade um domingo, quando for vender a quitanda, e dá-lo-ei a quem quiser aceitá-lo, mesmo ao diabo, se ele me aparecer. Não digas isso, Aleixo. Olha que não será mais uma boca que nos virá atrasar a vida. Já te disse, mulher, se nascer mais algum filho, dá-lo-ei a quem quiser, até ao diabo, repito. Meses após tiveram outro filho, e no domingo seguinte, quando o homem foi levar a quitanda ao mercado, a mulher vestiu o pequeno e entregou-o ao marido. Assim que Pitada chegou à cidade, encontrou na entrada da rua que ia dar ao mercado um cavalheiro bem vestido, perguntando o que era aquilo no braço. É um filho que minha mulher teve há uma semana, meu nobre senhor, e eu trouxe o pequerrucho para ver se alguém quererá ficar com ele. Sou muito pobre e não posso sustentar meus filhos. São tantos que resolvi dar aos que vierem a nascer a quem os quiser. Pois eu aceito o menino, bom homem. Se tens que o dar a outro, dá, amor, que cuidarei bem dele. O pai entregou a criança e depois de vender toda a quitanda, voltou para casa satisfeito por ter encontrado facilmente um homem tão distinto, de tão belas maneiras, que lhe pedisse o pequerrucho. Chegado a casa, contou tudo à esposa, que exclamou: que Deus o proteja e faça dele um bom cristão. O cavalheiro que tinha tomado o menino para criar era o diabo, que ouvira toda a conversa do casal e viera buscar a criança. O menino vivia muito contente no palácio de seu protetor, onde nada lhe faltava, divertindo-se bastante, porque passeava e brincava em todos os lugares. Notava, porém, que seu padrinho, como ele chamava Satã, nunca lhe havia mostrado 3 quartos existentes no palácio, que estavam sempre fechados e nos quais nunca tinha entrado. Mas, como o respeitava muito, jamais desejou entrar naqueles aposentos que tanto despertavam a sua curiosidade. Uma vez o diabo, indo fazer uma viagem, chamou o menino, que então já tinha 15 anos, e disse: vou dar um passeio, e como me demora alguns dias, deixo contigo as minhas chaves. Podes correr o palácio todo, à exceção desses 3 quartos onde não deves entrar, o que te proíbo expressamente. Demorou-se Satã fora do palácio quase um mês, e quando voltou pediu as chaves ao menino, que as entregou sem receio, pois tinha cumprido fielmente as ordens recebidas. Passado o tempo, fez segunda viagem, e antes de partir, entregou ao afilhado as chaves com a mesma recomendação. Mas o rapaz desta vez não pôde conter a sua curiosidade, e supondo que o padrinho nunca viesse a sabê-lo, foi abrir os quartos. Descerrando a porta do primeiro, ficou deslumbrado. Era um quarto todo forrado de cobre, transformado numa estrebaria, também de cobre, onde se via um cavalo castanho muito lindo e que corria muitíssimo.
Entrando no segundo aposento, mais adiantado ficou, viu outro quarto todo de prata e uma estrebaria também de prata, onde comia um cavalo branco, mais bonito e mais veloz que o castanho, o primeiro. Entrou no terceiro compartimento e não pôde conter um grito de surpresa. Era todo ele de ouro e também a estrebaria, na qual estava comendo um cavalo preto, mais bonito que os anteriores e que não corria, voava. Aqueles 3 cavalos eram encantados. O castanho chamou-o e disse-lhe que não tinha tempo a perder, porque o diabo ia chegar de viagem e se o encontrasse ali era capaz de matá-lo. O menino ficou com muito medo, mas o cavalo recomendou: vá à cozinha e embrulhe um pedaço de sabão no papel, no outro alfinetes, põe um pouco de água em um vidro e venha ter comigo depressa. Mas não se demore, senão não respondo por sua vida. O mocinho fez tudo aquilo e quando voltou o animal tornou a falar: agora entre no quarto de ouro, porque ao sair estará dourado, e monte em mim, que quero salvá-lo. O maldito, ao chegar, não encontrou o afilhado, correu para os quartos e, não vendo o cavalo castanho, compreendeu que o menino fugira, montou num cavalo preto e, como havia vento, voou, avistando horas depois. Assim que o castanho se viu perseguido pelo seu dono, já que estava perto, disse para o menino: depressa, jogue o papel com sabão. Apareceu imediatamente um morro de sabão muito alto, que o cavalo não podia subir, pois escorregava. O diabo voltou para casa aborrecido, mas de repente lembrou-se que, se tivesse levado uma faca, bastaria para cortar o sabão para poder passar. Montou novamente e, quando já o ia alcançando, o castanho disse: depressa, jogue o vidro com água, senão estamos mortos. Transformou-se o vidro em grande lagoa e Satã, vendo tanta água, voltou com medo de se afogar. Chegando a casa, lembrou-se que, com o poder que tinha, podia fazer desaparecer a lagoa. Tomou de novo o cavalo e voou em perseguição do fugitivo, e quando lá chegou não encontrou mais lagoa alguma. Foi voando até que chegou a vê-los de novo. O castanho, assim que sentiu a aproximação do diabo, disse: atire os alfinetes, senão estamos perdidos. O menino fez o que aconselhava o seu cavalo, e viu formar-se atrás de si um espinheiro tão cerrado que ninguém podia passar. O diabo, na fúria de pegar a criança, quis romper à força o espinheiro, e de tanto se debater para sair, morreu todo espetado. Os outros 2 cavalos foram ao encontro do menino, e depois de andarem muito, chegaram à capital do reino, onde governava um rei poderosíssimo. Este rei tinha uma filha chamada a princesa Aurora. Quando ela viu aquele moço dourado, ficou apaixonada e foi dizer ao pai que se casaria com ele, custasse o que custasse. Sua majestade recusou-se terminantemente, porquanto o moço não era filho de rei, nem mesmo fidalgo, e receando que a Aurora ficasse ainda mais apaixonada, ordenou que os soldados formassem um grande quadrado, o colocassem no centro e o fuzilassem. A princesa, sabendo daquela ordem, pediu-lhe que não fizesse aquilo, porque seria a morte do mancebo, que não poderia escapar a tantas balas. O soberano recusou-se e as suas ordens foram executadas fielmente. O moço pediu, antes de entrar no quadrado, que o deixasse morrer montado no seu cavalo. Deu-se a voz de preparar, apontar e partiram os tiros. A Aurora, ouvindo aquele estampido, teve um ataque e desmaiou. Assim que a fumaça se dissipou, viu-se o moço dourado montado num cavalo preto, voando do outro lado do quadrado. O monarca, em vista daquele caso extraordinário, verdadeiro milagre, estupendo, inaudito, consentiu no enlace, compreendendo que não tratava de uma pessoa vulgar. Assim, pouco depois, celebrou-se o casamento, e logo que o padre abençoou o casal, viram-se 3 pombos brancos voando pelo céu em fora. Eram os 3 cavalos que iam para o céu, já que o moço dourado não precisava mais da proteção deles. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.